Agora eu vou te explicar o porquê do nome DEPAFT. Por que eu escolhi esse nome? Como eu te falei, eu não tô aqui te vendendo uma fórmula mágica. Na verdade, agora eu não tô nem te vendendo nada. Então, assim, o que eu tenho para compartilhar com você não é fórmula mágica. Então, esse é um dos motivos do nome do método, DEPAFT. O que significa DEPAFT? Desenvolvimento profissional na área fiscal tributária. Eu vou te explicar por quê. Desenvolvimento profissional na área fiscal tributária. Você vai começar a aplicar isso que eu estou te ensinando aqui na segunda-feira, como eu te falei. Você não vai se tornar expert agora, nem essa semana, nem esse mês. Você vai começar a se desenvolver. Você vai começar a desenvolver o seu conhecimento, evoluir, né, subir de nível. Você vai começar a entender as coisas vão começar a fazer sentido. E aí sim, atualmente, se você não tem domínio técnico, você está parado no tempo. Você está fazendo as coisas porque alguém te ensinou que é assim que faz. Mas se você precisar confirmar se realmente é assim, você não sabe. Eu tô falando isso, eu tenho plena certeza, tá? Então, quando você começar a aplicar isso que eu tô te ensinando, você vai começar a se desenvolver. Você vai sair da onde você tá agora, porque se você tá aqui, você tá parado no tempo. Você tá executando as coisas porque alguém te ensinou desse jeito, e se você pega uma tarefa nova, você não sabe fazer, tá? Quando você começar a aplicar o que eu tô te ensinando aqui, aí sim, você vai começar a se movimentar, a aumentar seu nível de conhecimento. Então é por isso que eu coloquei esse nome, desenvolvimento profissional na área fiscal tributária. Porque quanto mais você praticar o que eu tô te ensinando, mais você vai se desenvolver, tá? E quando você vai ser expert? Não é tal pessoa que vai falar que você é expert, não. Você vai sentir. Quando que você vai se sentir expert? Quando as pessoas começarem a te procurar. Quando as pessoas começarem a te perguntar as coisas. Quando as pessoas vierem você para tirar dúvidas, para resolver problemas. Aí você vai parar e falar assim, nossa, eu faço tudo. Quando eu não sei, eu aprendo. Aí sim você vai se sentir expert. Eu tô para te falar que você precisa ficar com a mente ligada para você perceber, porque não é fácil perceber que a gente é expert, porque a gente tem tanta crença limitante que a gente fala assim, não, fiscal tributário é muito extenso, eu não vou ser expert nunca. Eu só vou ser expert. Eu já vi professor falar isso. Eu já vi tributarista conceituado falar isso. Você só vai ser expert se você escolher um campo, uma área de atuação. Ah, quero ser especialista em ICMS. E assim, isso é válido. Se você trabalhar só com ICMS, você vai ser especialista. Mas você tem condições de trabalhar com todos os tributos, entendeu? Quando eu falei lá atrás para você evitar o generalismo, eu não estava falando que você escolheu um tributo só para você se tornar especialista. Eu conheço gente que trabalha só com SPED dia. A pessoa é especialista em SPED dia. O especialista, ele consegue ganhar em relação a faturamento, dependendo. Mas aí cada pessoa vai julgar o que é melhor para si, tá? Bom, calma assim. Acho que eu já estou viajando e vou voltar aqui pro PDF. Então, eu criei esse método DEPAFT, escolhi esse nome, porque eu considerei que quando a gente busca dominar o fiscal tributário, o nosso objetivo é saber fazer tudo. A gente quer saber fazer tudo, né? Tudo que os nossos clientes precisam que a gente faça, de acordo com as atividades que eles desenvolvem, com as operações que eles têm, com os impostos que eles recolhem, com as receitas que eles obtêm, etc, né? Considerei que a área fiscal tributária é extremamente rica e ampla, é infinito, né? Então, assim, considerei também que é praticamente impossível saber tudo de fiscal tributário. Por isso que eu escolhi o nome desenvolvimento profissional na área fiscal tributária, porque a gente vai se desenvolvendo até a gente se sentir expert, até verem a gente como expert, tá? Esse meu método, a essência dele, o ponto-chave dele, é você aprender o caminho para você encontrar as orientações em relação às questões que geram dúvidas, né, no nosso dia a dia de trabalho. Dúvidas aí para você no seu dia a dia, tá? Se você aprende esse caminho para realizar suas próprias consultas e pesquisas, você não vai precisar mais se preocupar em aprender e decorar tudo, porque você vai saber como encontrar orientação. Por quê? Para você realizar as tarefas do seu dia de trabalho, tá? Então, você vai sentir que domina as rotinas fiscais tributárias quando você estiver realizando as suas próprias consultas e pesquisas com confiança. Daí você vai pensar, pode vir tudo como dizem, né? Pode cair tudo no meu colo que eu resolvo. Eu sei pesquisar, tá? E como que você vai aprender esse caminho? Fazendo, pesquisando, tá? Não tem uma fórmula mágica na receita de bolo, não. Você vai aprender a pesquisar quando você começar a pesquisar. Enquanto você ficar perguntando para consultoria ou para alguém, você não vai aprender isso, tá bom? Então, assim, é basicamente você aprender a pesquisar para resolver aí as suas dúvidas, né? E você vai aprendendo aos poucos, conforme as demandas que surgem para você. Dessa forma, você vai desenvolvendo, se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, ampliando a sua bagagem de conhecimento. Quanto maior for a sua capacidade de resolver os problemas, mais conhecimento você terá e mais expert você irá se tornar. Beleza? Isso aqui é importante. Eu falei um pouco, mas eu vou frisar. Qual que é a maneira errada de dominar o fiscal tributário? Aprendendo somente a prática. Qual que é a maneira correta de dominar o fiscal tributário? Conciliando o que está determinado nos dispositivos legais com a prática, né? Lembre do que eu falei. Praticamente 95% dos processos, das tarefas que a gente realiza, são regulamentados, estão na legislação, tá? Pesquisar e consultar antes de perguntar e se manter atualizado, se manter atualizada. Como que eu descobri, como que eu criei o método DEPAFT? Eu vou te contar uma historinha para você ver que eu não tirei isso de qualquer lugar, tá? Tem toda uma base para eu querer trazer isso aqui para você. Se eu fiz isso para poder chegar onde eu tô, eu quero que você saiba o que você tem que fazer para poder avançar também, tá? Eu comecei a trabalhar em escritório de contabilidade em 2012
E eu aprendi muita coisa no primeiro escritório que eu trabalhei. Mas no primeiro e nos demais, né? Mas eu não aprendi, eu não tinha o hábito de ler legislação. Mesmo eu já tendo muita bagagem de conhecimento, eu não tinha aquele sentimento de ser expert, de ter domínio das rotinas, das tarefas do setor fiscal e tributário, tá? Então, eu imagino que isso aconteça com muitas pessoas. Quando a pessoa aprende só a prática, mesmo que ela tenha anos e anos de experiência, ela ainda não se sente expert. Ela ainda se sente perdida, ela ainda trabalha com medo, ela ainda fica esperando a qualquer momento acontecer alguma coisa, aparecer alguma coisa ali debaixo do tapete que ela fez errado, tá? Aí eu contei para vocês, né, que eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa prestando consultoria na área fiscal tributária. Eu fui trabalhando no escritório durante todos os anos, desde 2012. No final de 2017, eu saí do escritório, e eu já tinha trocado de escritório várias vezes, mas no final de 2017, eu saí do escritório, e aí eu fui trabalhar na E-Auditoria. Você deve conhecer. Eu entrei lá, trabalhando, né, com consultoria fiscal tributária, e também com consultoria em relação à utilização do sistema que eles têm de auditoria digital. E aí foi lá na E-Auditoria que eu aprendi que é necessário saber a legislação para poder realizar a prática. Então, primeiro a gente vê na legislação para poder praticar, né? Então, se você tem onde consultar como faz algo, você tem base para você atender qualquer demanda, concorda? Por que que o meu método funciona? Na maioria das vezes, quando a gente começa a aprender a trabalhar, a gente aprende como faz, né? A gente aprende a prática. E é isso que você vai fazer se você comprar qualquer curso aí do mercado que não segue um método, tá? Então, quando a gente entrou lá no escritório, tem aquela pessoinha ali, aquela pessoa, aquele profissional para poder orientar a gente, e ele vai ensinar só como faz. Ele não vai te ensinar de onde que ele tirou aquilo. Por mais que você pergunte, às vezes você vai perguntar e ele não vai saber, ou ela, né? Não vai saber te falar onde está escrito que é daquele jeito que faz, tá? Mas a gente não aprende, né? Onde está a norma que fala aquilo ali, como que faz, né? Então, normalmente a gente aprende a trabalhar sem utilizar a lei como guia, como manual. E a lei está ali para ser o nosso guia, para ser o nosso manual, o nosso ponto de apoio. Na minha mentoria, nos meus cursos de formação, você aprende a buscar orientação, ou seja, você vê onde está determinada a forma de fazer para depois você aprender a prática. Então, você vai aprender, né, a prática, mas complementando, antes de aprender a prática, você vai saber onde está expresso na lei aquilo ali que você está fazendo, aquilo ali que você está escutando, aquilo ali que você está praticando, tá? Aprendendo dessa forma, você vai se livrar da busca incessante da fórmula mágica para dominar o fiscal tributário. Porque mesmo que você não saiba fazer alguma coisa, você vai saber buscar a orientação de como faz, né? Você não vai mais correr o risco de errar e também vai realizar as tarefas com a certeza de que está fazendo certo, sem estar com aquela dúvida. Será que fulano me ensinou certo? Será que isso aqui não mudou? Eu ouvi alguma coisa, tá? Então você precisa trabalhar com a certeza, não com a certeza do outro, com a sua certeza, tá? Tem gente, né, que a gente pergunta, mas por que é assim que faz? Onde está escrito isso? Não, é assim porque sempre foi assim. Eu já ouvi isso. Já ouvi muito isso. Sempre foi assim, é assim que faz. Isso não é resposta, né?